preparando para o nosso evento, para o grande evento, a Jornada do Destrave Empreendedor. Inclusive, até eu já estou preparando aqui, certo? Observe que eu já coloquei aqui no final, né? Estou preparando todo o material, certo? Estou preparando com muito carinho o material para a nossa jornada, a Jornada Destrave Empreendedor. Pois bem, hoje o que eu imaginei? As 4 dependências que vão te atrapalhar ou vão diminuir a velocidade, ou pode até prejudicar mais ainda, de você conseguir alavancar os seus negócios. Estamos falando inicialmente de uma renda de mais de 10 mil reais por mês e depois isso poder ser escalável, mas essas dependências que eu vou falar, elas vão fazer uma grande diferença, vai atrapalhar muito essa caminhada sua. Então vamos lá analisar. Eu vou apresentar as 4 dependências e depois eu quero sua opinião. Você pode aí nas redes sociais fazer os comentários e se eu achar oportuno, eu vou, de certa forma, enriquecer com mais informações, com mais explicações, caso seja necessário. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apresentar as 4 dependências e depois eu vou te perguntar o que você acha, se faz sentido ou não. Então, eu não tinha nem numerado aqui, mas eu vou me atrever a colocar uma sequência aqui. Uma sequência que eu acho que faz sentido para mim. Tá? Coloquei. Então, vamos lá. A primeira dependência que eu coloquei aqui é a dependência de cliente. Mas é claro que a gente depende de cliente. Certo? Mas você depende de quantos clientes? Você depende de um cliente? Você depende de 10? Você depende de 20, de 50, de 100? Quantos clientes você depende? Veja bem que isso, já que nós estamos falando no sentido de despertar para o crescimento da mentalidade, não faz sentido em um empreendimento você ficar com uma dependência muito alta. Para você ver o quanto é importante esse assunto, teve uma época em que eu fui contratado para prestar uma consultoria, certo? E essa consultoria, ela basicamente era o seguinte, as empresas, que eram em torno de, acredito, umas 70 empresas, elas tinham interesse em vender para uma empresa muito grande, vamos chamar de empresa âncora, tá? Então, essa empresa âncora, ela faz tipo uma seleção das pessoas que vão vender para ela, certo? A empresa grande, ela quer ajudar as empresas pequenas, porque ela tem demandas ao longo do ano em que ela prefere terceirizar. Então, o que essa empresa grande faz? Essa que eu participei desse projeto. Ela escolhe algumas pessoas, evidentemente, ela tem um critério lá que ela aplica, e aí essas empresas elas vão ser treinadas para poder vender para ela. Tem vários indicadores, tem várias coisas que elas querem que essas empresas desenvolvam. Tá? Controle financeiro, por exemplo, é coisa básica, né? E eu não vou entrar em detalhe, eu vou entrar naquilo que interessa, que eu estou falando agora. Uma das coisas que elas queriam é que não dependesse só delas. Mas como assim? Não, elas não querem independência. Vamos supor, ela precisa de alguém para fazer a jardinagem dela, porque ela tem um espaço de jardinagem. Então ela quer o quê? Empresas que podem, nos meses que ela precisa, que é quando chove, que aí a grama cresce, ela vai contratar alguma empresa para fazer a jardinagem. Certo? E na época da seca? Não, na época da seca ela não vai contratar, não precisa. Perfeito? Só que o que ela quer? Bem, se essa empresa na época da seca ela não der conta de pegar e passar a época seca, essa empresa não vai conseguir prestar serviço, por causa da dependência. Nesse caso aí, ela ficou, a grande empresa ela não precisa, mas como é que ela vai fazer então nessa situação? Certo? Então esse é o primeiro ponto. Tá? Então elas vão treinar, e assim, por exemplo, essa empresa que eu participei na época, ela tomava conta, por exemplo, porque ela era uma usina hidrelétrica, então ela tomava conta de uma área que ela utilizava de um rio. Aquela área do lado do rio, certo? A APP, por conta de que a usina está utilizando aquilo ali, que não é um recurso dela, é uma concessão do governo federal, está deixando ela usar, mas em troca o governo pede, olha, você pode usar esse tanto de água, desde que ela normalmente mais do que isso, ou menos do que isso, para manter os animais ali dentro do rio, e também não matar os animais na beirada do rio. Então ela coloca a regra de quantidade de água que pode ter. E por outro lado, ela quer manter tanto o peixe quanto o lado com cerca para evitar depredação. Aí ela contrata terceirizados para fazer esse serviço também. Mas só que tem um detalhe, essa empresa não pode depender só dela, porque vai que de repente tem um mês, tem outro, que ela não precisa daquilo. Então aí ela não vai contratar.
Você está percebendo? Eu te dei algum exemplo, assim que eu participei, um exemplo prático. Tá? No seu empreendimento, você depende de quantos clientes? Se depende de um, a dependência é muito grande, certo? Então normalmente a gente fazia a conta de dependência, era tipo do faturamento. Então a gente fazia a conta assim, olha, vamos supor que o seu faturamento é tipo 100 mil reais, 100 mil reais. E você tem um cliente que te compra 70 mil reais. De 100, ele compra 70. Então a sua dependência é só fazer a conta de 70%. Entendeu? A conta é desse tipo. E qual que era a lógica? A lógica dessa grande empresa é o seguinte, olha, nós queremos que vocês, consultores, no caso eu era um deles, nós queremos que vocês estimulem essas pessoas a ver outras oportunidades para que elas diminuam essa dependência para menos de 50%, que é uma coisa que dá mais sustentabilidade, que dá mais estabilidade, tá, para a empresa do que depender só de um. Tá? Então veja bem que a primeira coisa que eu separei, olha, cuidado com a dependência. Se você está no ramo de negócio, não, mas eu trabalho para o fulano e ele gosta de mim. Mas você trabalha para ele para quem mais? Não é só para ele. Então, uma das coisas que eu percebo nessa dependência é quando o vínculo é forte. É quando o vínculo é forte. Se o vínculo for forte, então a gente tem que considerar essa possibilidade, certo? Então, quando eu fui fazer o meu doutorado, tá? Eu fiz o seguinte, eu vou até pegar para vocês aqui, tá? Tem um daqueles livros ali, acho que é o último, não sei nem se compensa pegar ele, mas a questão é o seguinte, é que o livro mais de baixo tem um estudo que eu fiz na minha tese de doutorado, aonde eu comparei na época era Perdigão, eu comparei a Perdigão de Santa Catarina com a Perdigão de Rio Verde, na época, tá? Que é uma na região sul e outra na região do centro-oeste. Na região sul, eram muitos integrados, muitas pessoas que criavam pouco franguinho. O que acontecia? Para a grande empresa, aquele pouquinho de frango não fazia muita diferença para ela. Para aquelas pessoas que produziam aquele pouquinho de frango, eles produziam outras coisas também, a grande empresa não fazia muita diferença para eles. Veja bem que o vínculo que une os dois é um vínculo frágil, certo? A grande empresa não tem muito interesse, até porque eram tipo, sei lá, eram milhares de integrados, enquanto que em Rio Verde era uma centena, certo? Na verdade não era milhares, era mais de 3 mil, enquanto que em Rio Verde era 100 e poucos, certo? Então veja bem que o vínculo, já que eu não produzo quase nada, o que eu ganho também é quase nada, então o vínculo é fraco. Agora, no caso da grande, aqui no centro-oeste, aí o vínculo era forte, porque eram poucas granjas que produziam muito frango. Tá? Então, aquela granja, ela dependia de quem ela pudesse fazer a terceirização, criar o frango para alguém, porque ela tinha uma estrutura grande, são 4 galpões muito grandes, e ela precisava de usar aqueles galpões. Então, ela criava frango para essa grande empresa. Como elas criavam muito frango, mais de 100 mil aves, a grande empresa interessava por ela. Entendeu? Então veja bem que o vínculo é forte. Nessa situação, veja bem que eu estou falando de uma unidade rural que tem 4 galpões, que cabe muito frango, e que aí a dependência poderia até ser maior. Mas só que tem um detalhe, como é uma fazenda, às vezes planta soja, planta milho, tem outras coisas, então existe uma dependência, mas que de certa forma também, certo? Não fica tão grande. Mas como o vínculo é forte, então isso faz ficar mais próximo. Embora tenha percentualmente menos, vamos dizer assim, concorrência, tenha um volume muito grande, mas tem pouca concorrência, então dá uma certa estabilidade. Acredito que não é o seu caso, porque aquilo que você faz para fazer, ou de maneira geral dos negócios, para fazer basta uma pequena estrutura que você já consegue prestar serviços assim diferenciados, certo? Então essa é a primeira coisa, depender de pouco cliente, isso é um risco muito grande, certo? Os negócios, dá uma pensada aí, aqueles negócios que estruturaram e que escalaram, eles escalaram porque eles conseguiram atender numericamente mais clientes. E eles conseguiram ficar, de uma certa forma, numa concorrência com esses clientes, que é uma concorrência mais amistosa e não impiedosa, ou seja, não existe aquela concorrência onde tudo que fala é preço, certo? Quando você está, olha só, atendendo para um cliente só, e a pressão é muito grande para preço, eu diria para você o seguinte, esse destrave empreendedor é para te mostrar que esse caminho, você destravando a cabeça, você é que vai perceber, não sou eu que vou falar. Você vai perceber, parece que esse caminho não é o caminho mais indicado para chegar onde eu gostaria de chegar. Se eu quiser
eu vou ter que procurar outros caminhos. E não preocupa não, que é assim que funciona, certo? Normalmente você vai perceber que as pessoas, até elas se acertarem em uma determinada que é uma encaminhada, elas tiveram que fazer alguns testes. E esses testes nunca param a vida inteira. Eles sempre vão ter que ser feitos, tá? Porque não existe negócio estável. O negócio ele é sempre algo que depende do dono para ele colocar sempre no sentido da onde para pegar, eu costumo comparar muito com onda, né? Para pegar as melhores ondas. Então é isso aí. Não dependa de poucos clientes, certo? Depender de pouco cliente, vamos dizer assim, a sua possibilidade de crescimento, ela fica muito prejudicada. Vamos ao segundo dependência que eu coloquei aqui. Eu peguei, anotei aqui no rabisco meu aqui, tá? Me deu um insight aqui, eu falei, vou pegar e falar disso. Colaborador, certo? Eu já cheguei uma vez numa empresa onde eu fui prestar consultoria e o proprietário ele disse o seguinte: olha, eu gostaria de te falar o seguinte, inclusive esse proprietário, ele estava, no momento ele era vereador, eu falei assim, olha, ele era vereador, você toma cuidado porque eu dependo daquela pessoa que está lá, certo? Eu não posso ficar sem ele. Eu falei, não, tudo bem, tá. Só que aí, ao invés de eu pegar e prestar consultoria para o dono, ele pediu para me conversar com essa pessoa, em princípio. Tá? Aí eu acredito que na forma como eu falei, de maneira educada, eu disse que eu não ensino funcionário a ser dono. Óbvio, eu ensino dono a ser dono. Né? A funcionário a ser dono, eu vou falar para ele, cara, monta a sua empresa. Certo? É isso. Né? Vocês podem perceber que nas minhas redes sociais eu não estou ensinando ninguém a trabalhar para os outros. Certo? Aqui não é o lugar. Aqui eu não ensino ninguém a ser funcionário. Certo? Eu ensino a virar dono. Então aí, conversando, olha só o que acontece. Depois eu fiquei pensando sobre isso. E se esse cara fica doente? Aí provavelmente vai ter que baixar as portas dele voltar. Se por acaso esse cara foi embora, o que ele vai fazer? Ele esqueceu, ele afastou tanto da empresa que ele não conseguiria mais tomar conta. Talvez ele já tivesse no passado, quando eu já passei por isso. No dia que eu comecei a afastar de algumas empresas que eu tinha, o que eu fiz? Eu chamei aquele colaborador que era aquele mais dedicado, mais comprometido, mais esforçado e propus sociedade para ele. E passei uma cota da empresa para ele passou a ganhar lucro junto comigo. Certo? Quer dizer, eu tirei ele do pouco comprometimento e passei ele para muito comprometimento. Eu tirei ele de uma renda que estava fixa no salário e ele passou a ter uma renda maior e ainda com a possibilidade que abriu a cabeça dele para ser dono de negócio, certo? Então eu passei a ter sócios, pessoas que elas ganhavam parte daquilo que rendia o empreendimento, certo? Mas o que eu estava pensando? É porque a gente pode ter poucos sócios, né? De preferência, quanto menos, às vezes eu acho, de maneira geral para negócios pequenos, quanto menos, melhor. Essa é uma coisa minha, tá? Então, veja bem, agora eu já escutei, por exemplo, tipo assim, questionamentos do tipo, nossa, Levi, o que eu faço? Eu treinei a pessoa, ela está super qualificada, ela entende tudo do meu empreendimento, só que agora ela quer um aumento que eu não posso pagar. Ou então, de repente, acontece o seguinte, olha, na hora que ela ficou boa demais, alguém percebeu que essa pessoa estava bem competente e chamou ela para trabalhar em outro lugar. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei sem ela. Tá? Tá, então você foi um trampolim, certo? Você foi um trampolim para uma empresa maior, para uma grande empresa, certo? Você está percebendo como é que fica aí? Quer dizer, você ficou na dependência de um colaborador. Ah, Levi, mas o só não tem condição de contratar dois. Eu não pedi para você contratar dois. Vou te dar um exemplo de uma padaria. Essa padaria, quando eu fiquei sabendo dela, ela ganhou o prêmio de responsabilidade social. Mas como assim que ela ganhou um prêmio de responsabilidade social? É que essa padaria, ela fez o seguinte, essa padaria, no sábado, ela treinava pessoas para qualificar esses colaboradores, certo? Pessoas do segundo grau. Então, o que a pessoa, o dono, pensava assim, eu acho que eu posso ajudar a sociedade. Cara, mas você não tem dinheiro, você tem uma padaria pequena. Não, mas no sábado, eu vou lá na escola e pergunto, quem que são as pessoas? Tem alguém aí que quer ser padeiro? Aí alguém levantou a mão, eu quero. Então, tá bom. Então, no sábado, só no sábado, tá? Eu não vou pagar nada e você não vai ganhar nada, você vai aprender a ser padeiro. Perfeito. E assim ele fez isso durante muitos anos, certo? O que aconteceu? Certo dia, ele se cadastrou para um teste de modelo de excelência em gestão e na hora que ele foi avaliado, essa história veio à tona. E aí, só que ele contou um detalhe, ele contou que a maioria dos padeiros que agora ele tinha, porque a padaria dele cresceu, tinha várias unidades, a maioria foi formada dentro da empresa dele. É como se dissesse o seguinte, ele não ficou mais na dependência de padeiro. Por quê? Porque ele já produzia os padeiros. Imagina um time de futebol, que as pessoas gostam muito de futebol, fica mais fácil. Você conhece algum time de futebol que só tem uns 11 que estão dentro do campo? Eu sei o que você vai falar, não, você deve estar doido, né? Claro que tem um time de reserva e gente boa, qualquer coisa que aconteça lá, tá. Tá bom, então quer dizer que no time de futebol tem reserva. Eles estão sendo preparados para entrar em campo, tá. E você está montando um empreendimento e não tem time de reserva.
tá? Não, mas eu nunca preocupo que eu sou pequeno. Não, o fato de ser pequeno não significa que a sua cabeça tem que ser pequena, a sua cabeça pode ser grande. É por isso que nós estamos falando aqui da jornada do destrave empreendedor, que é justamente você preparar para isso. Ah, mas eu tenho que contratar, paga quanto? Não, faz isso, treina as pessoas de graça lá no sábado, tá? Só que na hora que você treina as pessoas no sábado, algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, aquelas pessoas que acham que sabe que você depende delas, elas vão ficar vamos dizer assim, vai baixar um pouco a bola, né? Fala, não, olha, esse carinha que está treinando aí é mais alguma coisinha ali, ele fica bom, certo? Então aí fica mais fácil de negociar. Elas vão te pressionar menos. Por quê? Porque sabe que tem alguém. E aquela pessoa que está lá fazendo, de repente, um estágio, certo? De repente ela cresce o olho, ela fala, olha, se aparecer uma oportunidade aqui, aí eu gostaria de ter uma oportunidade. Então você já tem o seu cadastro de reserva, tá? Estou colocando dessa forma, porque a gente poderia dizer o seguinte, ah, não, então, quer dizer, isso é coisa de gente pequena, tudo bem, então a gente fica na dependência dos funcionários. Eu estou dizendo que não. Destrave empreendedor. Aí eu posso ter um time de reserva. Eu fui embora com pouca coisa, eu consigo. As pessoas têm que ser fundamental, não insubstituíveis. Certo? Porque você também é assim. Você monta um negócio, às vezes as pessoas podem até sentir sua falta, mas se você pegar e fechar algum empreendimento, o outro vai estar no lugar e vida que segue. É assim que funciona. Então, percebeu? Então, essa seria a segunda situação. Não seja dependente de colaboradores. Eu citei a questão daquela dependência da Perdigão, então foi isso aqui, ó, certo? Isso aqui foi um trabalho que eu fiz na minha tese de doutorado, certo? Aonde eu comparei Rio Verde com Videira, certo? Então isso aqui foi o que me rendeu o título de doutor na Unesp, na época, certo? E isso aqui, inclusive, concorreu pela SOBER a prêmio nacional de tese por conta da qualidade desse trabalho que eu fiz. Inclusive, na França, eu nem sabia, mas na França, Levi Rei de França, meu nome, na França, eles utilizam muito a minha tese, tá? É que eu parei de trabalhar nessa área, né? Mas quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, ela foi feita em 2006, que ela foi apresentada, né? Mas ela foi 3 anos para trás, então de 2003 a 2006. Depois eu sempre olhava na internet, eu via a quantidade de pessoas que citavam o trabalho do França, França que sou eu, né? Na época que eu estava ativo na academia. Pois bem, vamos então agora para o próximo, certo? Então, terceiro, fornecedor. Fornecedor. Então, no caso de fornecedor, imagina só, você só compra de uma pessoa. Você sabe o que eu falo? Quando eu tinha loja, porque como eu ficava, tipo assim, eu tinha, aqui está dobrado aqui, tá? Como eu tinha muitas empresas, então normalmente eu atendia fornecedores, certo? Às vezes no sábado, né? Então marca com ele no sábado, porque segunda a sexta eu estava nas outras empresas, né? No sábado eu estava na loja e na fábrica de ração. Então é o dia que eu atendia. Tá bom. E aí, nesse dia que eu atendia, a gente conversava tudo, tá? Durante um certo tempo, depois, quando era meu aniversário, até esses dias aconteceu, né? Aí começavam os fornecedores a mandar muito cartãozinho para mim, começavam a me tratar bem demais. Eu falei, já sei que estou pisando na bola. Olha, Levi, ninguém pode tratar você bem, não? Não, poder pode, mas fornecedor? Sei lá, eu tinha o pé atrás. Às vezes, na hora que eu olhar, por exemplo, mas não estamos fazendo cotação mais disso, não? Não, não é que você sempre compra, tipo assim, a gente tinha no início A, B, C. Não, mas é que você sempre tem comprado do A, então eu nem falei com o B e o C. Mas como não falou? Não, mas é que eles estão perdendo a cotação direta. Não, mas não tem nada a ver, não. A gente tem que pegar e fazer com o A, mas faz um agradozinho para o B e para o C, para eles não parar de visitar a gente. Porque se a gente perder o B e o C, o A descobre. E na hora que o A descobrir, aquele desconto que a gente ia ter não vai ter mais. Mas é claro que você sabe disso, é assim que funciona. Se eu tenho três, que ficam três o tempo todo tendendo para vender para mim, de alguma forma o preço vai cair. Sim ou não? Agora eu deliberadamente não, já que o A ganha, agora eu só faço negócio com A. Perfeito. Passa um mês, dois, três. Na hora que você coloca os três novamente, você vai perceber, meu Deus do céu, olha o quanto eu estava pagando quando eu devia estar pagando menos. Então não fique na mão de apenas um fornecedor. Ah, não, mas é só ele que vende tal produto para mim. Tudo bem. Mas então você está ficando na mão de um produto também? Você está ficando na mão de uma condição de pagamento também? Por exemplo, não, é que ele me dá prazo de 30, 60, 90. Ah, então eu já entendi. Então quer dizer que você não tem dinheiro para pagar 30, 70, 90. Não tem aí. Tudo bem, você vai empreender por 35 anos. Quando é que você vai parar de ficar dependendo de prazo de fornecedor? Porque isso tem que ter uma época. Levi, mas por que pensa assim? Não, é porque, tipo assim, procure qualquer pessoa que prosperou, ela vai dizer que é assim que funciona.
Ela vai dizer que é assim que funciona. Não foi eu que inventei isso, não. Na hora que eu percebi que era assim, o que eu fiz? Eu comecei a guardar dinheiro para poder fazer a mesma coisa. Ao invés de comprar com 90, eu comprava à vista. Já ganhei. Só de comprar à vista eu já ganhei. Olha bem que eu já ganhei sem precisar trabalhar. Certo? Eu ganhei por quê? Olha lá. É por isso. Destrave empreendedor. É o que nós estamos aprendendo aqui. Certo? Então veja bem que você. Faz sentido isso? Fica na mão de um fornecedor, de dois fornecedores, de um produto, de um tipo de serviço. Não, porque só ele que é bom. Ah, tá. Quando eu falo que é só ele que é bom, eu estou dizendo, não, ele é bom, eu não sou. Quem tem que ser bom sou eu tenho que gostar de mim primeiro, eu tenho que fazer alguma coisa que seja diferente, porque senão não faz sentido. Sim ou não? Entendeu? Bem, vamos para o último aqui, que eu coloquei. Eu coloquei a questão do dinheiro. Dinheiro. Dependência do dinheiro. Esse é o mais comum. Esse é o mais comum. Depender. Se eu pegasse uma DRE, uma demonstração de resultado do exercício, eu já ia começar o seguinte: olha, já que eu não tenho dinheiro, eu tento vender para o cliente com desconto maior. Então, veja bem que eu já abri mão do meu dinheiro. Porque o cliente, se for um cara igual eu, por exemplo, se me der desconto, eu compro. Toda vez que eu pego e fecho o negócio, eu vou. Chega no final, pronto. Como é que é a forma de pagamento? Olha, o pagamento é tanto, tá bom. E no cartão? Tanto. E se eu pagar à vista? Eu já decorei isso aí. Até se algum dia algum de vocês for vender para mim, você já prepara que é isso que o Levi vai fazer. Eu vou perguntar, primeiro eu vou ver o que eu quero, se atendeu. Depois eu vou dizer o seguinte: quanto que é no cartão? Estou lembrando das milhas para mim poder viajar. Tá. E se eu pagar à vista, quanto que é? Eu sei que o cartão tem taxa, o de crédito, né? Então, se tem taxa, vai pagar para ele, por que não dá o desconto para mim ao invés de pagar para o cartão de crédito? Porque se eu pagasse o cartão, eu ia ter viagem. Já que eu vou perder a viagem, então por que não dá um desconto para mim? É uma coisa que passa pela minha cabeça, certo? Tá bom. Já começa lá em cima. Depois vem a questão de onde que você compra aquilo que você vende. Então eu vou comprar de tal fornecedor, porque tal fornecedor, ele me dá prazo, certo? Então nessa situação eu vou comprar de tal fornecedor. Bem, então olha só. Se você compra de um fornecedor que te dá prazo, então você vai estar dizendo o seguinte: olha, parte do dinheiro que eu tinha, eu resolvi abrir mão dela. E eu resolvi pagar mais para um fornecedor porque ele me deu prazo. Em outras palavras, eu estou admitindo que eu não tenho dinheiro. Quando eu cortei o desconto, deu desconto a mais para o cliente, eu concordei que eu não tenho dinheiro. Quando eu comprei e não comprei à vista com prazo curto, eu concordei que eu não tenho dinheiro. Vamos descendo? Tá bom. Vamos para aquela maquininha. Aí eu peguei, vendi, fui lá na maquininha, e ao invés deles me pagarem com 30 dias, eu pedi para me pagar, fazer uma conta lá, que eles me entregam no outro dia. Nossa, que beleza, você vendeu tanto, tipo assim, eu vendi 100 mil, no outro dia eles me colocam na conta lá, tipo, sei lá, 96 mil, 95 mil. Nossa, que beleza, hein? Que bom, né? Bom. Então, quer dizer, eu vou admitir que eu passei meu dinheiro para a maquininha, para o dono da maquininha, para a empresa. Crédito, cartão de crédito. Então eu vendi, e aí o cartão de crédito me antecipa. Eu estou dizendo o quê? Eu também abri mão do dinheiro que eu tinha. Tá? Então, quer dizer, olha só, eu abri mão para o cliente, eu abri mão para o fornecedor, eu abri mão para o dono da maquininha, eu abri mão para a pessoa que estava lá com cartão de crédito, e assim eu vou abrindo mão. Certo? Aí depois, o que acontece? Na hora que vem um fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro está caindo, e o dinheiro está saindo. A empresa é assim, né? É tipo assim, um entra e sai. Imagina uma caixa d'água, o dinheiro está caindo, está saindo, e vai. Tá bom. Passa um pouquinho, cadê o dinheiro? Faltou dinheiro. Por quê? Porque você movimentou muito, mas não sobrou nada para você. O lucro que deveria ter acontecido, ele não aconteceu. Certo? Não aconteceu o lucro. E aí, como é que faz? Pronto. De repente, lá vai você, lá no gerente do banco, e pede para ele, fazer uma conta garantida. O que é conta garantida? Conta garantida é o seguinte: já que você não tem dinheiro, então toda vez que você precisar, você pode ficar tranquilo. Já que você. Eu não acredito nisso. Já que você não tem dinheiro, você fica tranquilo. Que eles vão te oferecer um dinheiro com uma mão e a outra vai ser lá uma tarifazinha de 7%. Tem hora que eu fico pensando, poxa, mas tem umas coisas que parecem que é tão óbvia. Eu não acredito que isso não fica tão óbvio. Mas é porque você nunca precisou de dinheiro. Não é isso, não. Imagina que você vai aprender 35 anos. Aconteceu isso no primeiro ano? No segundo? Vai acontecer no quinto? No sexto? Ué, quando é que você vai parar? Isso não tem muito segredo, não. Não estou nesse nível aqui, não estou ensinando coisa do outro mundo.
Eu estou te dizendo o seguinte, tem que ter uma certa disciplina financeira, certo? Que eu já mostrei até os elementos de disciplina financeira para vender, disciplina financeira para comprar, disciplina financeira para não antecipar, disciplina financeira para não pegar dinheiro de terceiro nesse preço. Veja bem que nós não estamos falando, nós estamos falando de conta garantida, de tipo assim, fazer um financiamento de como é que é, capital de giro. Capital de giro é coisas eventuais, né? Tipo, se aconteceu um problema porque eu tinha feito um investimento, alguma coisa, aconteceu uma eventualidade, eu precisei de um capital de giro, no pequeno. Capital de giro não é coisa para perenidade, é coisa para uma temporalidade, até porque o juro é muito caro, certo? É diferente de um financiamento de longo prazo, um financiamento onde você acessaria o BNDES, você acessaria uma fonte de fundo constitucional, onde ele existe nos estados brasileiros que eles têm uma finalidade social, eles querem que a sua empresa cresça para ela gerar mais emprego, então tem uma outra pegada, certo? Então isso aí, inclusive até eu comentei num vídeo aí, eu comentei sobre o que é dívida boa e dívida ruim, e aonde eu comentei, ó, dívida ruim cai fora dela, dívida ruim é ficar fazendo financiamento de capital de giro, certo? Isso aí é coisa para temporalidade, certo? Não é para perenidade, é coisa momentânea, certo? E você vai ter que cair fora disso. Agora, financiamento é bom, que dívida boa, cara, quanto mais você fizer, melhor é. Aí você monta, faz um prédio, aí o juro é pequenininho. Por quê? Porque é assim que funciona. Não é só no Brasil, até o juro ainda de financiamento é caro, certo? Nos outros países, mas diante de tudo, se você imaginar, por exemplo, olha só, uma conta garantida é 7% ao mês, um financiamento de longo prazo é 10% ao ano. Olha a diferença, tá? Olha a diferença de juro. 7% ao mês para te oferecer um dinheiro que você não tem. O outro é 10% ao ano. Divide 10 por 12. Eu estou fazendo assim uma conta, é claro que pode ser mais, pode ser menos. A Selic aumentou agora, mas mesmo assim, tá? Hoje eu acho que a Selic, mesmo com tudo, sempre o financiamento, nesse momento agora, o cenário desestimula investimento, a não ser que seja alguma coisa, certo? Cada caso é um caso, tá? Eu imagino que para pequenos negócios, até essa reflexão, ela até não seria tão adequada para nós. O que é importante é o seguinte: esse negócio de pegar dinheiro de terceiro para colocar dentro de negócio pequeno, certo? Isso tem que ter data marcada para parar, certo? Porque nada que você vai fazer, o seu suor para ficar dando dinheiro para tanta gente. Por isso estou falando de dependência financeira. Você viu, deu dinheiro, foi dinheiro para o cliente que você abriu mão, foi dinheiro para comprar produto porque você não tinha dinheiro para comprar prazo, foi dinheiro para antecipar a maquininha, foi dinheiro para crédito, foi dinheiro para depois pagar o banco. Aí você vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê para você? Pois bem, então veja bem que eu queria, nessa história aqui, contar para vocês as 4 dependências. Eu peguei e coloquei um rascunhozinho aqui, certo? E eu peguei, hoje na hora que eu estava vindo para o meu escritório, eu falei, eu vou falar de dependência hoje. Eu vou falar disso, certo? Que eu achei que é uma coisa interessante, que tem tudo a ver com o destrave empreendedor. Porque uma pessoa que tem a mentalidade desenvolvida, tá aqui, tá aqui, ela vai ficar esperta para isso. Agora, eu te falo o seguinte, na hora que eu estava vindo também, a hora que passa dentro da minha cabeça, passa algumas coisas, eu pensei, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da estratégia de urso. Já tem alguns vídeos meus que eu tratei disso, certo? O que o urso polar faz? Na época de primavera, verão, ele come. Tá bom. E aí ele pega e acumula a gordura boa. Aquela gordura que a gente fala aquela gordura que não é mórbida, aquela gordura boa. Ele fica. Eu nem sei se a palavra certa seria gorda, tá? Porque a gente lembra de gorda de uma obesidade que é doentia, e não é o caso dele, certo? Então ele tá. Aí vem o outono e inverno, fica tudo congelado, não tem planta, então ele não poderia comer. E não tem água líquida, ele não poderia beber. Mas ele tem gordura. Como ele tem gordura, a gordura, quando oxidada, quando ela é quebrada na célula, ela produz CO2, água e energia. Bem, o CO2 ele está respirando, ele está em baixo metabolismo, ele joga fora o gás carbônico. A água ele aproveita, porque ele não precisa beber. A gordura está produzindo a água que ele precisa pela oxidação. Aliás, 1 grama de gordura produz 1,1 grama de água, ou seja, ele fica cheio d'água. E tem um detalhe, gordura não tem nitrogênio, então não precisa urinar. Não tem que produzir ureia, entendeu? Ele não usa nem o rim, porque não precisa. O rim está sendo usado, mas produz quase nada de ureia. Então, não precisa de urinar, não precisa de jogar água fora. Pois bem, na hora que vem primavera, verão, o que ele está acontecendo? Ele está mais esbelto, mas está de boa. Está de boa. E está pronto para começar de novo, a mesma história. Bem, então por que eu lembrei disso? É por causa da dependência. Veja bem que ele ficou, na época do outono e inverno, dependendo de alguma coisa para comer. Se ele tivesse ficado, o que ele ia comer? Você já sabe, nada. Por quê? Porque não tem como comer, não tem nada para comer, está tudo congelado.
Ele ficou na dependência da água? Não, por quê? Porque na época do inverno também, o urso não dá conta de pegar e colocar fogo, fazer alguma coisa para derreter uma pedra de gelo, ou ficar chupando um pedaço de gelo, né? Sei lá, seria possível isso. Então ele não dá conta de produzir água. A água líquida ele não vai conseguir produzir. Então ele está escondido em algum local, protegido, certo? E ele está aguardando passar. Agora veja bem o que aconteceu. Ele não ficou na dependência. Foi isso. Ele não ficou dependente. Tá? Então, como ele ficou fora da dependência, ele consegue passar por esses perrengues. E consegue passar muito bem por esses perrengues. Ah, tá bom. Então deixa eu ver o que a gente pode aprender com estratégia de urso. Estratégia de urso é a gente se adaptar ao mercado que a gente está. E para eu poder ganhar dinheiro, eu tenho que cair fora das dependências. Não estou dizendo que elas não possam acontecer eventualmente, mas elas devem ser combatidas para que você não fique suando e você, isso atrapalhe o seu propósito, atrapalhe o principal objetivo. Quer dizer, todo aquele esforço que você tem, de repente você percebe que vai embora e não sobra nada para você. E fica tudo só no esforço e aí é isso aí, tá? Então, diria para você o seguinte: se quiser fazer algum comentário, pedir mais alguma informação sobre isso, se você achou interessante, se quiser que eu comente mais alguma coisa, mas é muito bom ver a opinião de vocês. Eu espero ter contribuído, certo? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com a questão do destrave empreendedor. Ficar atento. O que nós falamos? Nós falamos de dependência de cliente, dependência de colaborador, dependência de fornecedor e dependência de dinheiro, tá? Espero que tenha contribuído para o seu crescimento profissional e pessoal. Me aguarda até o próximo vídeo. Tamo junto.